Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Você está no programa Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. Eu sou Marina Renault. Hoje nós vamos fazer um programa especial que possa servir para você e para todos nós como um momento de oração, de meditação, de transformação e, por que não dizer também, de proteção espiritual. Nós, diariamente, eu e Marina, nós fazemos uma oração e uma reflexão em torno da mensagem de Yogananda. E aí nós vamos reproduzir aqui para que você possa participar também desse momento tão especial de conexão que nos traz proteção. Quem sabe você pode ouvir e refletir diariamente, ou talvez fazer também do seu jeito, que possa te servir de horizontes luminosos para a tua vida, de limpeza para a tua estrutura magnética, teu corpo espiritual, de limpeza para tuas células, para tua mente, para tuas emoções, para que a vida possa clarear esses horizontes. Então, Vamos. muito bem. Então, nos deixando envolver por uma psicosfera de paz, de amor e luz, nós lembramos quando Jesus, respirando profundamente, olhando para os céus, recita o mais belo poema já legado à humanidade. A prece do Pai Nosso, quando ele diz: Pai Nosso que estais nos céus. Ao chamar a Deus de Pai, ele se vale do paradigma de pai. Porque a mãe é aquela que acolhe. Nós, quando estávamos no colo materno, nós tínhamos a percepção da simbiose com a mãe. Quando nos desenvolvemos na neurologia do desenvolvimento, a consciência se abre, o organismo se desenvolve, começam a nascer os dentinhos, o cérebro se amplia e nós começamos a perceber que não somos exclusivos de nossa mãe, mas que existem outros personagens da vida de nossa mãe. A primeira figura que nós percebemos, que tira a nossa exclusividade, é aquela pessoa que faz o papel de pai. Então, o pai é aquele que diz assim: olha, você não é exclusivo da sua mãe. A sua mãe tem outros focos de atenção também, mas também é aquele que diz: existe um mundo para você. Então, o paradigma de pai é aquele que te apresenta o mundo, que te abre o universo. Daí, Jesus diz: Pai Nosso, imediatamente após a palavra Pai, a conjugação do pronome nosso, fazendo com que nós nos integremos à humanidade, ao cosmos e ampliemos os nossos horizontes, saiamos do berço. A gente diz: Pai Nosso que estás nos céus. Aí a gente respira fundo, porque o céu de Jesus é o céu por onde pairam as nuvens que os pescadores olhavam antes de entrar no mar da Galileia. Será que chove ou não chove? O céu de Jesus é a atmosfera que a gente respira. Quando diz Pai que está no céu, é um Deus que está no ar que nós respiramos, que está tão próximo de nós. E a gente inspira profundamente esse céu e coloca o hausto divino da criação, Deus, em nosso peito. Respiremos fundo. E aí nós iniciamos um decreto, porque nós precisamos nos posicionar daquilo que queremos exatamente. E nós dizemos: iluminado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E uma vez que nós decretamos
a nossa posição de perfeita integração com o Criador. Aí nós começamos os pedidos, os nossos desejos, a, a mentoria de nossas expectativas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas esse pão não é só o pão material, é o pão espiritual, da experiência, do aprendizado, as pessoas difíceis, os desafios da vida, também são pão que alimenta a alma. E que nós não joguemos cinzas no pão, mas que nós possamos absorver o aprendizado que alimenta a alma e ilumina a nossa existência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão alimenta a nossa força no caminhar, no caminho da verdade e da vida. Mas, nessa caminhada, muitas vezes, o coração pesa. São as más águas que habitam o coração, as mágoas. Ou a consciência pesa por nossas culpas e é difícil caminhar. Senhor, perdoa as nossas faltas, nos ensina que tudo nós podemos superar, reciclar, reaver, ressignificar, fazendo com que nós enxerguemos as experiências de nossos tropeços como aprendizado a ser superado em novos horizontes. Perdoa as nossas faltas e nos ensina a perdoar, limpando o nosso coração das más águas, das feridas da convivência, que nós possamos fazer do nosso coração um cálice dourado a conter a tua luz. E assim, revigorados de mente e coração, nós continuamos no caminho da verdade e da vida. E que nós, Senhor, não caiamos nas tentações de nossas ilusões, nos desviando dos caminhos por aquilo que não importa. Não nos deixe cair, Senhor, nas tentações de nossas ilusões. E nos liberta do mal, nos fazendo enxergar que, na verdade, o mal não existe. Tudo são figurações do amor divino a nos chamar a atenção, a nos trabalhar, a nos lapidar, para que nós possamos enxergar a potência e a força que nos unem ao Senhor em paz e luz. E assim, nessa psicosfera, nós iniciamos esse portal de conexão deste momento. E nessa energia de luz, nos conectamos com o sol espiritual, com o sol central de nossa galáxia, o sol de Alcione, que desce sua luz sobre nós, passa por todo o corpo e na base dos pés forma raízes que descem até o coração cristalino do planeta Terra, nossa mãe Gaia. E ao tocar o centro da Terra, agradecemos o sustento, o alimento. A Terra, o planeta nos sustenta, é dela que vem o alimento, é dela que vem a estrutura que nos mantém aqui nessa vida agora. Derretemos nosso coração em nossa mãe Gaia, em gratidão. E ela de volta pulsa essa energia, dando-nos vitalidade, força, coragem de seguir aqui. E essa luz volta pelas raízes de nossos pés, sobe e passa por todo o nosso corpo e sai por nossa cabeça de volta ao sol espiritual, ao sol central de nossa galáxia. Nesse momento, nos tornamos um ponto de luz entre céu e terra. Lembramos que já somos essa luz, que somos estrelas de Deus aqui na Terra e concentramos nossa energia em nosso coração. Em volta de nós, um cristal azul cristalino
de proteção, de brilho, de informação da nova terra. O pulso de nosso coração agora se alinha com o pulso do Sol central e com o pulso do planeta Terra, inspirando essa luz que somos. Agradecemos o dia, agradecemos qualquer coisa que passou nesse dia, o nosso corpo, os desafios, o alimento, ou mesmo se faltou o alimento. Qualquer coisa que tenha acontecido, é Deus a falar conosco, é Deus a trocar conosco, é Deus a viver conosco. E nessa energia, vamos percebendo essa luz que nos envolve, a luz de nossos guias espirituais, de nosso anjo da guarda, a luz do pulso de nosso coração, que é Deus a estar conosco, noite e dia. E percebemos que todo o nosso ser começa a brilhar. Nossa estrutura óssea se torna brilhante. Nossas artérias e nossas veias, toda a nossa corrente sanguínea recebe essa luz cristalina que vem do alto e do centro da terra. E nosso sangue se torna branco brilhante, levando todas as cores a cada canto do nosso corpo. Nossa mente vai recebendo essa luz brilhante de serenidade, de paz, de equilíbrio. Nosso corpo emocional vai recebendo essa luz. E vamos nos deixando ser preenchidos pelo divino conscientemente, percebendo que todo o nosso ser brilha e que agora chega esse momento do nosso repouso e que podemos nesse momento aprender ou trabalhar em nome de Deus. Nesse sentimento de gratidão profundo pela vida que nos é dada, exatamente como ela é dada. E nessa energia, vamos receber a mensagem do dia. Eu vou ler para vocês um trecho de uma obra do Yogananda, Quando Existe Luz. Onde? Desculpa, Onde Existe Luz. Eu vou ler para você aqui. Enfatizo, assim diz Yogananda, num trecho que fala de meditações metafísicas. Enfatizo que, acima de tudo, você deve se ocupar de buscar Deus na meditação. Mas além das sombras da vida está a maravilhosa luz de Deus. O universo inteiro é um vasto templo de sua presença divina. Quando você meditar, encontrará em qualquer lugar portas que se abrem para levá-lo a Deus. Quando comungar com Ele, nem todas as calamidades do mundo poderão lhe arrebatar a alegria e a paz sentidas na comunhão divina. Importante ressaltar que o processo da meditação é uma lei da natureza, que é intrínseco
da movimentação da alma, que nós tenhamos momentos favoráveis à reflexão profunda. Por isso que o cérebro, a cada hora e meia, ele disponibiliza frequências alfa de 7,8 a 12 Hz, em exata coincidência com as frequências da natureza, que são representação da força divina. Então, a cada hora e meia, o nosso cérebro disponibiliza um verdadeiro convite a essa sincronia com a luz divina. Então, ainda que nós não tenhamos o hábito de provocar ativamente o processo de aprofundamento, a natureza disponibiliza a partir do nosso organismo uma natural expansão de consciência, como laivos de percepção da presença divina que nos ocorre a todos. Assim também a todos os seres. De sorte que nós não conseguimos viver sem o ar, sem a água, sem o alimento, mas também sem esse movimento de absorção das potências divinas que circulam em nós. Então, a meditação propriamente dita, como o Yogananda está colocando aqui, é a consciência desse processo que ocorre na nossa própria natureza. Então, nesse momento, nos ligamos com as forças celestiais e cósmicas, com todos esses seres que se aproximam do planeta Terra nesse momento de transição planetária e de nossa própria transição, e de nosso Mestre Jesus Cristo, que significa cristalino, puro, ungido por Deus, e que mostrou em sua passagem na Terra que o nosso caminho é o mesmo que o dele, nos cristificarmos, nos tornarmos como diamante, crísticos, cristalinos, que possamos ser cada um de nós a representação material da luz e do amor de Deus. E nessa energia, colocamos e entregamos a Deus todos os nossos medos, inseguranças, dores, alegrias, com a mais profunda gratidão e confiança na sabedoria da vida. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Nossa vida é sagrada, mas cabe a cada um de nós sacralizar os nossos passos, criar e construir um caminho sagrado, vivendo em harmonia, buscando a paz, buscando novos caminhos, para que possamos ser aqui essa luz também, que nossos pés possam ser guiados por essa consciência crística, que toda direção seja de Jesus, a força de Deus que habita dentro de nós, a nossa consciência espiritual agora, guia cada passo que damos aqui no planeta, nos dá a direção certa a seguir, a sabedoria, que nossa perna agora, nossas pernas, possam ancorar a força, a determinação, a coragem, o autoapoio que Jesus Cristo ensinou, a disciplina diária de conexão, que nosso ventre agora possa receber a luz do entusiasmo de viver, da alegria de viver, ainda que com ondas às vezes mais duras, mais fortes e às vezes mais doces,
que possamos manter a alegria e a força da vida em nosso ser. Que nossa coluna possa representar e ser preenchida por essa força de luz que sobe energia até o alto, para dentro e para o alto, no mais profundo de nosso coração. Que nosso coração possa se abrir para os ensinamentos de Jesus Cristo. Amor, paz, perdão, serenidade, compreensão, aceitação, coragem, força, determinação, sabedoria, fé na vitória, porque viemos vencer a nós mesmos nessa vida. Que nossos braços possam ser preenchidos pela força crística, para que nosso movimento no mundo seja sagrado, tenha clareza, lucidez, verdade. Que nossas mãos possam ser preenchidas pela força de Jesus, para que tudo que nós venhamos a tocar receba a luz crística do nosso espírito, coligado a essa consciência crística. Que nossa voz, nossas palavras sejam doces, firmes com equilíbrio quando necessário, que transmitam esperança, força, coragem, a nós no silêncio e aos outros nos encontros. Que nossos ouvidos possam ouvir as dores do mundo e que sejamos capazes de iluminar todas essas dores com a nossa presença de luz. Que nossa testa e nossa coroa, nosso chakra coronário, se abra para que possamos ver além da vida material as mensagens de Deus, a compreensão profunda da vida, a sabedoria, o equilíbrio, e que nessa conexão possamos estar preenchidos dessa força, com a consciência total de que estamos em Deus e Deus está em nós, e que tudo é Deus, e que a vida pulsa essa presença, essa luz, e que Deus é luz, alegria, amor, e que possamos ser agentes da construção da nova terra que começa agora com esse sol que nasce dentro e fora de nós, que possamos ancorar essa luz onde quer que estejamos, e com essa energia nós seguimos o nosso dia e a nossa noite em profunda gratidão e reverência a essa luz que está em nós e está também fora de nós, em tudo e em todos. Graças a Deus, luz em nossos corações, que esses momentos de oração, meditação e reflexão possam te servir no final do dia, ao anoitecer, num momento difícil, ao começar o dia, em algum momento, para te iluminar a tua casa, teu ambiente de trabalho. Às vezes a gente está com tanta dificuldade que não consegue nem rezar, nem se concentrar, não é verdade? Então fica aqui para vocês, eu e Marina, compartilhamos o nosso momento de oração. Muita paz. Gratidão. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.